Saudações, nobre audiência, tudo bom? Neste momento, nesse sábado, no local aqui que me encontro, está um clima um pouco frio, o sol pelo menos nos dá um ânimo, como sempre, representando Cristo. Houve um evento há poucos dias aqui no estado do Paraná, na região de Campo Largo, pelo que me foi dito, e eu provavelmente não analisei muito os casos sobre questões dos OVNIs, ou UFOs em inglês, porque muita coisa, claro, é especulação e muita coisa é do que fala-se do que não se conhece. Fala-se do que, como eu disse antes, se especula ou que se acha que é. Porém, devemos admitir que há pessoas realmente que se dignam um trabalho honesto de fazer uma investigação, praticamente como se fossem policiais uma polícia científica, policiais criminais, vão buscar rastros do evento que ocorreu. Tenha sido esse OVNI causado alguma alteração no ambiente, sei lá, feito aquelas marcas próprias das quais muitos relatos mostram, ou simplesmente relatos das pessoas que dizem que tiveram contato, que avistaram. Afinal de contas, o contato com os OVNIs ou UFOs tem vários graus. Tem de primeiro grau, né, o contato que você visualiza, o contato que você pode sonhar com uma nave espacial não terrestre, que você pode inclusive ter visões, ouvir coisas, que muito pode ser confundido com questões neurológicas, psicológicas, pessoas que são sob efeitos de substâncias. Feito toda essa avaliação, verificando que realmente as pessoas que foram entrevistadas, que foram investigadas, elas foram mais fidedignas possível, elas deram as melhores explicações dentro do seu grau de compreensão, as coisas que viram, ainda que não haja um paralelo no nosso mundo, na nossa tecnologia, ou mesmo qualquer evento. Por exemplo, eu não posso descrever algo que eu vi no céu, ou que eu vi na terra, ou na água, por aquele formato, aquele aspecto ser tão diferente, tão ímpar dos que a gente conhece no dia a dia, que às vezes a pessoa, mesmo que tenha algum conhecimento até sobre os casos dos OVNIs, não consegue transmitir. É como aquilo que as pessoas tentam interpretar, por exemplo, as passagens bíblicas, em alguns momentos, particularmente o Apocalipse, porque a linguagem é falada de uma forma tão figurada, e talvez a forma com que a pessoa que colocou lá, o profeta, o mensageiro que colocou, a visão dele, ele colocou nas palavras daquilo que ele podia compreender. Mesma coisa é o avistamento de um OVNI. Então, tem os relatos de fato, mas não tem como se ter certeza exatamente. Somente as pessoas que estiveram lá, depois de um momento, as pessoas mesmo já têm sua própria memória distorcida pelas nossas questões, os nossos próprios elementos psicológicos que cada um carrega. Então, às vezes, um grupo de 3 pessoas verificando o mesmo evento vão contar de formas diferentes. Então, já é um primeiro ponto para dar essa divergência do relato em si. E uma pessoa que estivesse de fora vendo uma filmagem, por exemplo, a gente fica muito inspirado quando vê um pôr do sol, um nascer do sol. Porém, mesmo que você use uma câmera fotográfica, uma filmadora, o senso de profundidade e aquele impacto daquelas cores, todos aqueles outros fenômenos ocorrendo junto, como a temperatura, o ar no rosto da sua pessoa, o formato, tudo aquilo tem um impacto muito particular em cada pessoa. Então, tentar transmitir uma experiência de algo tão singular, tão inóspito, algo tão também estranho, não tem como ser um relato completamente válido para todo mundo. A pessoa ela tem que estar vivenciando aquele evento. E por mais que você queira compartilhar a experiência, ela é íntima. Então, os relatos sobre OVNIs, eles têm esse problema. Começam por aí. E por mais que você faça filmagens e use até impressoras 3D para tentar transcrever aqueles objetos como moldes reais, moldes tangíveis, eles não vão estar passando uma correta e clara percepção, compreensão do evento dado, porque lá tem objetos que não podem ser replicados. O momento era único. Então o problema dos OVNIs é justamente esse. Quem viu, viu. Quem sentiu, sentiu. Quem não sentiu, quem não viu, não vai ver, nunca mais. Esse é o problema dos OVNIs.
Então, assim como as questões espirituais. Então, acredito que os jovens estão muito mais ligados nesse ponto, a fazer paralelo de quando você narrar um sonho com uma pessoa, ela vai ver algo, mas você não vai estar dizendo tudo o que você vivenciou naquele sonho, ou naquela experiência de você, por exemplo, comer um prato de uma comida muito diferente, um prato típico de uma região. Você pode explicar o quanto for, mas a pessoa não vai compreender, ela só vai compreender se ela for no local e provar aquilo, e também mesmo assim ela não vai conseguir ter toda a experiência que ela teve quando comeu, porque às vezes aquele mesmo biscoito, aquela mesma iguaria que se provou quando era criança, depois de adulto, anos se passam, a percepção já é outra, a pessoa já mudou, então não dá para traduzir. Então o problema dos jovens já começa por aí. Outro ponto é eu gravar um outro áudio, um outro vídeo, porque isso vai ficar muito grande, mas é sobre a questão do porquê eles estão aqui e estão nos avistando, nós estamos nos permitindo vê-los.